Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, eu, professor Marcelo, dando início à terceira aula da semana 7, terceira e última, certo? O assunto da aula de hoje vai ser as transformações das unidades de área. Quer aprender mais sobre isso? Então vem comigo. Bom, como nós vimos na aula de ontem, né? Para que não houvesse confusões entre as unidades diárias, o Sistema Internacional de Medidas adotou o metro quadrado como a unidade padrão de área, certo? Do cálculo de área. E aí, como nós já vimos, né, em medidas de comprimento, o metro tem os seus múltiplos e seus submúltiplos. O metro quadrado também, né? Tem os múltiplos e tem os submúltiplos, certo? Os múltiplos são conjuntos maiores que o metro quadrado. Como a gente viu também, né? Ó, o que seria o decâmetro quadrado? Um conjuntinho de 100 metros quadrados. Um hectômetro quadrado, um conjuntinho de 10.000 metros quadrados. E um quilômetro quadrado é um conjuntinho de 1 milhão de metros quadrados. Então, aqui são os múltiplos do metro quadrado, ok? Vimos também que para áreas, superfícies muito pequenas, nós vamos trabalhar com submúltiplos do metro quadrado. O decímetro quadrado, por exemplo, é 1/100º do metro quadrado. O centímetro quadrado é 1/10 de milésimo do metro quadrado. E o milímetro quadrado é 1/1000º do metro quadrado, né? Então são unidades de área bem pequenas essas aqui, certo? Então isso a gente já tinha visto na aula de ontem, né? Só retomando. Agora a gente vai aprender a fazer a conversão de uma unidade de área para a unidade seguinte. Bom, repare que em quilômetro quadrado eu tenho um número 100 vezes maior do que o hectômetro quadrado. Então, se eu quiser converter de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu preciso multiplicar por 100. Por quê? Porque essa unidade é 100 vezes maior que a unidade seguinte a ela, né? 100 vezes maior que a unidade inferior a ela, né? Que essa unidade é inferior a essa. Bom, e se eu quiser passar de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado? A mesma ideia, né? Ó, repare que essa quantidade de metros quadrados é 100 vezes maior que essa. Então, significa que o hectômetro quadrado é 100 vezes maior que o decâmetro quadrado. Portanto, para eu converter de hectômetro para decâmetro, eu faço vezes 100. Beleza? E assim por diante, né? O decâmetro quadrado é 100 vezes maior que o metro quadrado. Então, de novo, eu faço vezes 100. Para eu passar de metro quadrado para decímetro quadrado, repare que o metro quadrado é 100 vezes maior que o decímetro quadrado, então eu faço vezes 100 também. Do decímetro quadrado para o centímetro quadrado, também faço vezes 100, porque é 100 vezes maior. E para finalizar, do centímetro quadrado para o milímetro quadrado, também faço vezes 100, porque é 100 vezes maior. Agora, e se eu quiser fazer o caminho contrário? Se eu quiser passar de milímetro quadrado para centímetro quadrado, de centímetro para decímetro quadrado, de decímetro quadrado para metro quadrado, de metro para decâmetro. Se eu quiser fazer essa trajetória, né? Vim de baixo para cima, da menor unidade de superfície para a maior. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por 100, tá? Eu preciso de 100 centímetros, 100 milímetros quadrados para conseguir 1 centímetro quadrado. Eu preciso de um grupinho de 100 desse aqui para chegar a 1 desse. Então eu preciso dividir por 100. Tá? No caminho contrário, a gente faz a operação inversa. De centímetro quadrado para decímetro quadrado, divide por 100. E de decímetro quadrado para metro quadrado, divide por 100. De metro quadrado para decâmetro quadrado, divide por 100. De decâmetro quadrado para hectômetro quadrado, divide por 100. E de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, também divide por 100. Tá certo? Então é essa tabelinha que a gente tem que saber para fazer as conversões, né, de uma unidade de área para outra unidade de área. Assim como a gente viu em comprimentos, né? São os mesmos nomes, são as mesmas unidades de medida. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro.
Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vamos treinar um pouquinho desses exercícios, né? Vamos fazer essas conversões. Repare, por exemplo, que para eu passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, basta eu multiplicar por 100, de novo por 100, de novo por 100. Só que aí, olha só, como o 100 tem dois zeros, mais dois aqui, para eu passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu posso, ao invés de multiplicar 3 vezes por 100, eu posso multiplicar direto por 1 milhão, que é o número que tem 3 zeros, né? Então é uma conversão simples de fazer. É só você multiplicar por 1 milhão. E se quiser fazer o contrário, divide por 1 milhão, certo? Então é só a gente ficar atento, né, a essa tabelinha. Preciso conhecer ela, preciso saber como ela funciona, preciso saber a sequência dela, né? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E aí é só a gente ir trabalhando com as multiplicações. Vamos lá? Treinar um pouquinho? Só vamos transformar aqui 5 quilômetros quadrados em metros quadrados. Vamos lá, ó. Então a gente sabe que para sair do quilômetro quadrado e chegar no metro quadrado, primeiro eu passo pelo hectômetro, depois pelo decâmetro e finalmente chego no metro quadrado. Então olha só, quantas passagens a gente tem que fazer. Para eu sair de quilômetro quadrado e chegar no hectômetro quadrado, eu faço vezes 100. Do hectômetro quadrado para o decâmetro quadrado, vezes 100. E depois do decâmetro quadrado para o metro quadrado, vezes 100. Bom, mas multiplicar 3 vezes por 100 é o mesmo que multiplicar por 1 milhão. Certo? Então eu posso fazer toda essa trajetória multiplicando direto por 1 milhão. Então eu vou pegar a quantidade de quilômetros quadrados que tem ali, que é 5, né? Multiplicar por 1 milhão. Então vamos lá, ó. 5 vezes 1 milhão vai dar 5 milhões de metros quadrados, certo? Então 5 milhões de metros quadrados. Tranquilo, né? Agora como é que eu passo de milímetro quadrado para metro quadrado? Bom, a gente sabe que milímetro quadrado é a última unidade de medida que tem. Antes dela, tem o centímetro quadrado. Antes, tem o decímetro quadrado. E aí sim a gente chega no metro quadrado. Então, olha só, eu tenho que voltar 3 unidades, né? Tem que sair do milímetro quadrado, eu vou dividir por 100. Cheguei no centímetro quadrado, aí eu divido por 100. Chego no decímetro quadrado, aí eu divido por 100 mais uma vez e cheguei no metro quadrado. Mas reparem que dividir 3 vezes por 100 é o mesmo que você fazer uma divisão direto por 1 milhão. Se você dividir direto por 1 milhão, você chega aqui no metro quadrado. Por que 1 milhão? Porque são 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividir 3 vezes seguidas por 100 é o mesmo que dividir por 1 milhão. E aí a gente chega à seguinte conclusão, né? Vamos fazer o cálculo. 30. Deixa eu fazer de outra cor para não confundir. 30 milímetros quadrados eu vou dividir por 1 milhão. Vamos lá. Bom, como é que eu faço essa divisão aqui de 30 por 1 milhão? Eu posso representar em forma de fração, posso representar assim, ó. A conta que a gente vai fazer é essa, né? Dividir por 1 milhão eu vou colocar em forma de fração. Fica mais fácil da gente visualizar o resultado. Então, eu vou dividir aqui por 1 milhão. Bom, eu sei que eu posso simplificar essa fração, cortando um zero em cima com um zero embaixo. E aí eu vou obter aqui, ó, 3 sobre 100 mil. Certo? Fração equivalente. Agora a gente já aprendeu a transformar frações decimais, né, em número decimal. Eu vou copiar o número 3 que tem aqui. E eu vou ter que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Por que 5 casas decimais? Porque tem 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Coloco o zero aqui. Certo? Então, para eu ficar com 5 casas decimais, eu tive que ir acrescentando zeros à esquerda. Certo? Percebe aqui, ó, 5 casas decimais, né? E o nosso zero ali. Então, deu 0,00003 metros quadrados. Vamos preencher aqui 0,00003
metros quadrados. 3 centésimos de milésimos do metro quadrado. Fazer mais um? Será que precisa? Vamos ver. Ó, bora lá, fazer mais um para não ficar dúvida, né? Ó, aqui eu quero passar de hectômetro quadrado para centímetro quadrado. Então eu vou lembrar daquela sequência. Quilômetro, hectômetro. Então vou começar aqui com hectômetro. Depois vem o decâmetro. Depois vem o metro. Depois vem o decímetro. E finalmente chegamos no centímetro quadrado. Certo? Então, olha quantas multiplicações por 100 eu tenho que fazer. Eu sei que de uma unidade de medida para unidade de medida inferior, eu vou multiplicando por 100. Então, vamos lá. Estou multiplicando aqui tudo por 100. Bom, multiplicar 4 vezes por 100 é o mesmo que eu multiplicar direto por quanto, hein? Qual é o número que é composto pelo algarismo 1 e uma sequência de 8 zeros? Esse número, ó, é os 100 milhões. Então, multiplicar 4 vezes seguidas pelo número 100 é o mesmo que eu multiplicar por 100 milhões, porque tem a mesma quantidade de zeros, né? Então, eu vou pegar aqui a quantidade de hectômetros quadrados, 0,0052, vou multiplicar por 100 milhões. Quanto vai dar isso? Bom, aqui o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro a gente vai deslocar a vírgula 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Ficamos com 52, né? E aí já foram 4 zeros. Para a vírgula andar 4 casas para a direita, eu já contei 4 zeros. Ainda sobraram mais 4 zeros aqui. Então eu vou colocar os 4 zeros aqui. Ficou 520 mil centímetros quadrados. Conseguiram entender aqui, ó? Para a vírgula se deslocar 4 casas para a direita e eu chegar no número 52, foram 4 casas decimais, portanto 4 zeros. E aí tinha mais 4 zeros ainda que eu copiei eles aqui. Deu 520 mil centímetros quadrados. Bom, de baixo aqui, ó, para eu passar de centímetro quadrado para metro quadrado. Vamos lá, ó. A gente tem o centímetro quadrado. Antes do centímetro quadrado, o decímetro quadrado. E antes do decímetro quadrado, o metro quadrado. Bom, beleza, então. Então, aqui eu tenho que dividir por 100 para passar de centímetro para decímetro. Dividir mais uma vez por 100 para eu passar de decímetro quadrado para metro quadrado. Dividir 2 vezes por 100 é o mesmo que dividir por 10 mil. Então, eu vou pegar a quantidade de centímetros que eu tenho aqui, 600, e vou dividir por 10 mil. Tá? Por que 10 mil? Porque dividir 2 vezes por 100, são 4 zeros, é o mesmo que dividir por 10 mil. Aqui dá para eu simplificar a minha fração, né? Cortando um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Ficou 6 dividido por 100, que a gente faz assim, ó. Copia o número 6, certo? E aí eu preciso ter 2 casas decimais. 1, 2, certo? Então eu coloco aqui, ó. 1, 2, vírgula, outro zero. Então ficou um número com 2 casas decimais. É 0,06. 6 centésimos, né? 0 unidade, 0 décimo e 6 centésimos. 6 centésimos. Metros quadrados. Não vamos esquecer de colocar a unidade de medida, né? Só, tá aí. Então a gente aprendeu a fazer conversões aí entre as unidades de medida que são definidas pelo Sistema Internacional de Medidas, né? As unidades mais usuais. Porém, sabemos muito bem que não são apenas essas unidades de área que existem. Se a gente for para um setor agrícola, agrário, né? Aí a gente tem outras medidas de área. Tem hectares, ares, alqueires. Então vamos ver um pouquinho dessas unidades de medidas agrárias agora? Vamos falar então, pessoal, das medidas agrárias. Bom, as medidas agrárias são medidas de área para a zona rural, para trabalhar com áreas rurais, né? Usadas em sítios, fazendas e assim por diante. Então, a primeira unidade que a gente vai estudar é o hectare. O hectare, então, é uma medida de área, né? Uma medida agrária, mas é uma medida de área também, mais usada aí na área rural. E o símbolo do hectare é o HA. Mas o que é um hectare? Bom, o hectare é simples, tá, gente? O hectare é a mesma coisa que um hectômetro quadrado, certo? O hectômetro quadrado a gente já viu, né? Que corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, um hectare
é a mesma coisa que um hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados. Então, sempre que se falar na medida agrária hectare, eu tenho um sítio de 2 hectares. Bom, 2 hectares vão ser 2 vezes o valor de 10.000, vão ser 20.000 metros quadrados. Eu tenho um sítio lá para vender, tem 5 hectares. A área do meu sítio é de 5 hectares. O que são 5 hectares? São 50.000 metros quadrados, beleza? Na prática, um hectare é o quê, né? É um quadrado, deixa eu colocar aqui. É um quadrado, onde cada lado tem 100 metros. 100 metros, 100 metros. E aí a área desse quadrado, né? Desse hectare, a área vai ser igual a 100 vezes 100, que dá um total de 10.000 metros quadrados. Então é isso aí que significa o hectare. Tá? Um hectare tem 10.000 metros quadrados. Um hectare corresponde a um quadrado onde os lados têm 100 metros e a área de 10.000 metros quadrados. Lembrando que 100 metros também é o mesmo que um hectômetro, né? Um hectômetro, 100 metros. Bom, outra medida agrária que a gente tem aí é o are. O are, né? Um are é a mesma coisa que um decâmetro quadrado. Então, um are é a mesma coisa que um decâmetro quadrado. E como nós já vimos, um decâmetro quadrado tem 100 metros quadrados. Então, um are significa o quê? 100 metros quadrados. Essa é a ideia de um are, tá? 100 metros quadrados. Podemos representar ele como sendo um quadrado, né? Ó, o símbolo do are é a letra A. Então, aqui eu tenho um quadrado que corresponde a um are. O que é um quadrado correspondente a um are? É um quadrado onde cada lado tem 10 metros. Certo? Então, um quadrado onde cada lado tem 10 metros, nós chamamos de are. Bom, a área desse quadrado vai ser 10 metros vezes 10 metros, que dá 100 metros quadrados. A mesma coisa que um decâmetro quadrado. Certo? Então, essas foram as duas primeiras medidas agrárias que nós estudamos. O hectare, que corresponde a 10.000 metros quadrados, e um are, que corresponde a 100 metros quadrados. Vamos falar de mais algumas. Só, e as outras unidades agrárias que a gente tem bastante uso aí no dia a dia, não nós, né? Eu, no caso, não, porque eu não tenho sítio fazendo essas coisas. Mas é muito comum de se usar no meio agrícola, né? É o alqueire, né? Alqueire é uma unidade de medida agrária também para falar de superfícies de área, né? Só que aí eu tenho diferentes tipos de alqueire. Tem o alqueire paulista, o alqueire mineiro, o alqueire do norte, e cada um tem um valor diferente. Então, vamos lá, ó. O alqueire paulista, né? Um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Nossa, o professor sabe disso? Não, não sei, né? Eu vi porque está na apostila. Se eu precisar, eu vou fazer uma pesquisa no Google, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. A gente não precisa saber de cabeça, né? Saber decor essas medidas agrárias, essas, tá? Mas, né, quando fazer necessidade, quando a gente for fazer uso, a gente pode procurar, né? Volta na apostila, vê quanto é, olha na internet e tal. Tá? Vão ter vários exercícios aí na sua apostila de tarefa, né, que vão falar desses alqueires, alqueire paulista, alqueire mineiro, alqueire do norte. Então é importante que você fique atento para saber, né, qual é o valor que você deve usar. Por exemplo, um alqueire mineiro, ele é o dobro do tamanho do alqueire paulista, né? Um alqueire mineiro tem 48.400 metros quadrados. Já um alqueire do norte, ele corresponde a 27.225 metros quadrados, tá certo? Então, durante a resolução dos exercícios da tarefa, quando falar em alqueires, né, fique atento. Qual é a região do alqueire? Se é um alqueire paulista, mineiro, do norte, certo? E se não lembrar do valor numérico desse alqueire, você vem buscar, beleza? Bom, acho que não precisa fazer exercícios de exemplo, porque o que a gente vai fazer aqui? Transformações. Se eu tiver 2 alqueires paulistas, eu faço 2 vezes 24.200. Se eu tiver uma fazenda com 15 alqueires mineiros, bom, eu faço 15 vezes 48.400, tá? Então, apareceu exercícios aí falando de alqueire, de hectare, de are, né? Você sabe já os valores de cada um desses aí, de uma unidade de hectare, uma unidade de are, uma unidade de cada alqueire. E aí, para fazer as conversões, é só multiplicar ou dividir, né? Depende do que você vai fazer. Do alqueire para o metro quadrado, faz vezes. Do metro quadrado para o alqueire, divide. Beleza?
Então é isso aí, vou deixar a tarefa no final do vídeo. Espero que tenham gostado das aulas dessa semana, né? As dúvidas que vocês tiverem, anotem na apostila de vocês. E quinta-feira, na nossa live, a gente pode estar esclarecendo e tirando essas dúvidas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira.